de braços cruzados e ficar calado. Na próxima semana, senhor presidente, eu vou voltar a um assunto também de matéria eleitoral, que é a questão da vaga dos suplentes, que o Supremo também está claudicante, ou seja, com decisões vagas e contraditórias, sobre quem deve ocupar a vaga em caso de suplência, se é o suplente da coligação ou se é o suplente do partido. Senhor vereador, questão de ordem. 10 segundos, senhor presidente. Só gostaria de resumir a fala do colega, na qualidade de advogado, de tudo que foi dito, vereador. Chama-se insegurança jurídica. A verdade é essa. Hoje nós não temos segurança jurídica na nossa própria legislação. Existe uma legislação e muitas vezes as decisões são contrárias a essa legislação. Então, muda-se a regra do jogo com o jogo em andamento. Isso compromete toda uma sociedade, compromete todo um sistema, principalmente político. Nos últimos anos, nós temos observado várias alterações da legislação eleitoral, de processos políticos, de processos de composição de casas, que mudam muito próximo dos processos. Isso faz com que a insegurança seja muito grande. E hoje nós estamos passando por uma reforma política em discussão no Congresso, que nem nós sabemos qual que será o futuro das casas legislativas do nosso país. Isso vem corroborar, vem dar de frente com toda essa discussão, muito bem trazida hoje nesta casa por Vossa Excelência, e também neste segundo ponto que será encaminhado na próxima reunião por Vossa Excelência, que também é um fato de insegurança jurídica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Muito obrigado pela contribuição. Senhor presidente, eu vou encerrar, embora eu ia requerer como presidente do partido, como líder do PSB, e já fica o requerimento, mas eu vou usar apenas um minuto, que é o minuto que eu tenho, então, para concluir. E só a título de exemplo de que é uma falácia o raciocínio inicial que levou algumas pessoas a crer que estava causando insegurança jurídica, porque todos nós devemos nos lembrar que nas eleições no pleito de 2005, se não me falha a memória, 2004, o vereador me corrige com precisão, o próprio Supremo Tribunal Federal modificou o número de cadeiras. Todos se lembram que eram 17 vereadores, hoje são 9. O Supremo legislou. Ele legislou, porque na Constituição Federal, no artigo 29, não tem nenhuma palavra que arremeta a isso. Muito pelo contrário, as faixas são muito bem estabelecidas, é de X a Y. Se o município tem aquele número de habitantes, ele tem, enquanto ente federado autônomo, a liberdade de fixar quantos eles quiserem, desde que não fosse abaixo do mínimo e nem acima do máximo. É exatamente onde o Ouro Branco tinha fixado. Mas no curso do processo eleitoral, às vésperas das convenções eleitorais, teve que se fazer todo o desenho tático das eleições, porque numa canetada o Supremo Tribunal Federal falou, não, porque as câmaras são muito dispendiosas para o erário, aí fala que as palavras bonitas, que engana todo mundo. Portanto, nós vamos aqui, então, estabelecer faixa. Onde que está isso? Na Constituição Federal não tem isso, não. Inventaram, isso é invencionice. Eu não estou entrando no mérito se 17 é muito, se é pouco, se é bom, se é ruim, não. Isso é uma discussão também que só compete ao Parlamento, não compete ao Supremo Tribunal Federal, não. E eles estão lá e não foram eleitos a nada, foram escolhidos a dedo e mal escolhidos, diga-se de passagem, mal escolhidos. Que quando eu vejo um ministro como o Dias Toffoli, lá no Supremo Tribunal Federal, me envergonha. E não vou nem dizer da questão moral, porque eu não tenho aqui condições de dizer, porque ele estava num processo de investigação, não vou nem dizer da condição moral dele, não, absolutamente. Quem sou eu para fazer juízo de valor sobre conduta de determinadas pessoas que ainda não foram julgadas na forma da lei. Mas, do advogado que eu posso fazer, porque um dos requisitos para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal é notável saber jurídico. Eu não conheço um artigo que o ministro tem escrito. O ministro parece que passou por 2 concursos para juiz, não passou. Inscreveu-se e não passou em nenhum deles. Que notável saber jurídico é esse que conduz o homem dele à corte? Será que porque foi advogado do PT o tempo inteiro e advogado do presidente? Porque se essa fosse qualidade, vereador Flávio, com todo respeito às duas pessoas, você também tem que ser habilitado e não te desmerecendo a ser ministro do Supremo, se for só esse o requisito. E aí também eu acho que eu vou me arvorar, vereador Branco, de ser advogado do seu partido, de repente eu chego a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, gente, eu formei colegial, tenho 1 ano e meio, já fiz uma pós-graduação, estou fazendo a segunda pós-graduação, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, mas estou longe de ter condições técnicas de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você me permite mais uma contribuição? Até 2, vereador. Ministro. Só pedir o tempo ali, já passou 20 minutos, para a gente dar prosseguimento à reunião, por favor, a gente encerrar.
O vereador Edson está inscrito, eu também estou inscrito. Então vou dar para encerrar com a fala do vereador. É que o ministro que fez o desempate, no caso, ele foi recentemente empossado ao cargo. É isso que Vossa Excelência está colocando. Nós sabemos que ele recentemente entrou e foi quem deu. Mas esse aí ainda, ele tem uma extensa ficha de serviço prestado à magistratura, foi um advogado de carreira brilhante, foi um juiz brilhante. Ontem parece que deu um apagão na memória dele. Aliás, eu tenho outra interpretação que eu prefiro não dizer. Muito obrigado. Como diz o apresentador de telejornal, bem conceituado, Boris Casoy, é uma vergonha. Eu gostaria de passar a palavra agora para o vereador Edson Gonçalves da Silva para o seu pronunciamento. E parabenizar meu amigo Ebra aí pelas suas palavras, foi muito bem, parabéns. Eu queria dizer que nós estamos preocupados lá no Senado, que hoje, senhor presidente, eu chegando na padaria aqui no centro da cidade, padaria Rocha, a proprietária virou para mim e falou assim: ô vereador, que vergonha, hein? Eu não sei o que o vereador faz nessa cidade. Que vergonha. Gente, eu esqueci até que eu fui comprar na padaria. Eu fui comprar pão. Mas depois que ela conversou comigo, falou: só tem Novagina, Dipirona. Eu saí de lá de vergonha. É um absurdo, senhor presidente. Em deu de 80, até esqueci a data. 2009, nós estamos pedindo quebra-mola nessa cidade e não põe quebra-mola na cidade. É uma vergonha. Uma cidade dessa que entra quase 10 bilhões de reais por mês e esse prefeito não faz nada. Tem quase 19 milhões aplicados e esse prefeito não faz nada. Já fica falando aqui, falando e ninguém atende. É uma vergonha. Essa nossa cidade é uma vergonha. Viu, senhor presidente? Eu me sinto envergonhado. Você chegar no estabelecimento, o comerciante tem coragem de falar: ô vereador, o que vocês fazem nessa cidade? Ô, gente, por 2 vezes foi atropelado uma criança e uma senhora em frente à Caixa Econômica Federal. Gente, um quebra-mola, gente, é R$500. A prefeitura não faz. Não faz por quê? Porque quem pede aqui são os vereadores de oposição, não é o vereador da base. Então eles não atendem. É por isso que eles não atendem, gente. O vereador está aqui para representar o povo. Quem votou em mim, eu estou sendo bem representado aqui, mas não são atendidos, gente. O trabalho do vereador eu estou fazendo, mas o prefeito não atende e não trabalha com o coração. São 19 milhões aplicados dessa prefeitura. Para não fazer um quebra-mola. O jeito na porta das escolas tem uma vergonha, não tem uma faixa pintada. Não tem uma faixa pintada. Dá vontade de comprar do bolso e pintar essas faixas. É uma vergonha. O trabalho do vereador, que antigamente o prefeito atendia o vereador, né, queria saber o que estava acontecendo. Hoje o prefeito nem atender o vereador, ele atende. Vai fazer 3 anos aqui, o prefeito nunca chamou nós para conversar. Ele manda o representante deles, ele manda o representante para ficar querendo adoçar a nossa boca aqui, para liberar a verba para eles. Depois tem coragem de falar que é o vereador que não libera a verba. Ele não chama para conversar não, gente. Quando ele manda para essa casa, ele já manda o bolo pronto. É só cantar os parabéns para o palhaço. É um absurdo, gente. É um absurdo. Entra quase 10 milhões de reais nessa prefeitura e não se consegue fazer um quebra-mola na cidade. Ô, gente, em frente à Caixa Econômica Federal, 2 vezes a semana atropelou pessoa ali, ó. O que essa prefeitura... Tem um engenheiro aí de trânsito, gente, para olhar o trânsito de Ouro Branco, e está a mesma coisa. É um absurdo. Gente, as escolas não tem faixa mais de pedestre. Viu, senhor presidente? Eu fiquei meio empolgado aqui, mas homem pequeno, se não der humor na mesa, ninguém atende. É triste, é lamentável, mas é a realidade, né? A gente fica indignado, mas, vereador, nós temos trabalhado, né? Tem essas pessoas que chegam, que nos... né, questiona, mas no fundo eu tenho a certeza que eles têm visto o nosso empenho. Se nós pudéssemos executar a obra, ia ser uma maravilha. Eu gostaria aqui de falar sobre alguns pontos com relação ao bairro Vale do Engenho. Glória a Deus, até que enfim liberaram a ligação de água no bairro Vale do Engenho. Mas o povo lá não precisa, não é só de água não. Lá precisa de asfalto, precisa do complemento da iluminação, precisa do serviço de coleta de lixo, precisa de muita coisa lá.
Né? Agora nós temos aí, ó, mais 5 comunidades ou 6